Boa noite. Boa noite. E aí, como E estamos? aí, gente? Tudo jóia, vocês? Tudo Tudo ótimo. jóia. Eu estava falando para a Jamila aqui, do nosso grupo, Somos Unidos, tudo, e você comentando da pessoa que fez um comentário para você, como que você conseguiu construir esse braço forte aí? É, foi da noite para o dia, não foi, Ana? Ah, foi, assim, coisa de uma semana. Uma semana, rapidinho. Pronto. O pessoal vê as pingas que a gente bebe, mas não vê os tomos que a gente toma, né, Ana? Oh. Adoro esse ditado, Eurípides, Combina adoro. bem com o sextou, né? Esse ditado combina bem com esse sextou aqui hoje. Total, Ó, a total. repercussão Esse e aquele dos leões e das antas são é perfeitos. verdade. A repercussão da live de ontem foi tão boa, tive tanto feedback legal a respeito, o pessoal gostou muito de você, da sua história de perseverança e de autoconhecimento, a busca do seu autoconhecimento, né? E ficou faltando a endometriose mesmo, porque acabou a semana assim, saúde intestinal da mulher, vai entrar no nosso curso agora, e eu acho que esse relato vai ajudar bastante as pessoas a entender uma doença tão complexa. Minha esposa foi diagnosticada recentemente com endometriose, ela está na fase de exames, vai começar algumas medicações. Aqui tem a doutora Andrea Sattler, que da medicina integrativa, a gente vai tentar alguma coisa mais natural por agora, mas vai ser bom até para ela conhecer a sua história, a sua caminhada, e não só para ela, como para muitas mulheres. Então, Ana, o espaço é seu. É igual ontem eu disse a você, né? Você me segura que eu converso demais. Não, fica à vontade. Então, a minha história com endometriose, inclusive, é de uma época em que não se sabia praticamente nada, né, sobre a doença. Eu costumo dizer que eu não estou muito boa com datas, mas eu acho que foi por volta de, se meu esposo entrar aí, ele vai saber dizer. Foi algo de 2002 para 2003, mais ou menos. E eu tive eu tive, na verdade, assim, eu tive uma crise, uma emergência muito, muito séria, que depois eu vim saber que isso tinha sido um cisto que se rompeu. Ou seja, o cisto endometriótico que se rompeu. E o que acontece, assim, quando eu fui para emergência, né, porque era uma dor insuportável, né? Meu esposo praticamente me carregou para me colocar no carro. Cheguei no hospital, eu tive que entrar na Ana, emergência com de rodas. só para o pessoal entender, tá? O sangue ele é muito irritativo para o peritônio. Então, realmente, Sim. quem tem sangramento intraabdominal é uma dor excruciante mesmo. Parece que você tomou uma facada. Não, eu achei que eu ia morrer naquele dia. Juro para você. Eu já tinha tido muitas dores. E essa realmente, até hoje, nenhuma das dores que eu senti na vida nunca superou. Então, assim, eu entrei na emergência em cadeira de rodas, muita, mas era muita dor. Só que o grande problema é o seguinte: emergência de hospital público, interior, né? Então, assim, engraçado que nessa época, tinha pouco tempo, eu já tinha trabalhado nesse hospital, igual eu comentei, né? Que eu tinha trabalhado no hospital regional daqui. Então, assim, eu não trabalhava mais lá, mas eu conhecia todos os médicos, né? Os da emergência, os diretores e tal. Quando eu trabalhei lá, eu trabalhei na diretoria, então conhecia todo mundo. Então, muitos até dos diretores também eram plantonistas. Então, assim, quando eu dei entrada na emergência, os que estavam no conforto vieram, os que estavam nas alas vieram, veio todo mundo atender. Então, assim, tinha médicos de tudo que é especialidade que você pensar, inclusive ginecologista obstétrico. E assim, depois eu vim procurar saber, tá? E na verdade, assim, não posso dizer que eles erraram tanto no que eles disseram, porque o que eu vi depois é que realmente, quando acontece esse rompimento,
e esse, vamos dizer assim, esse vazamento desse sangue para o conteúdo, como é que fala? O Cavidade pericônio. abdominal. É a cavidade abdominal, né? E aí, o que eles veem no ultrassom, por exemplo, é líquido na cavidade abdominal, porque gera uma inflamação, né, muito grande, inclusive, e eu não sabia dizer onde doía, Eurípides. Era uma dor que vinha da pelve até o estômago e de um lado a outro. Todo esse quadrado aqui do meu tronco doía, era uma coisa absurda. A dor foi tão intensa que alguns minutos depois, enquanto eles me examinavam e tal, eu comecei a sentir meus dedos adormecerem e foi subindo pro braço. Na hora, mesmo morrendo de dor, ainda brinquei assim, ainda bem que não é o braço esquerdo, né? Senão eu podia estar morrendo, podia estar infartando. E era o braço direito, comecei a sentir dormência nas pontas dos dedos e foi subindo até que meu braço ficou todo dormente. Eu só sabia dizer, meu braço está dormente, meu braço está dormente, eu passava a mão. E assim, me viraram do avesso, né? Fez ultrassom e foi descartando, né? Foi só descartando. Não era gravidez tubária, não era apendicite, não era úlcera gástrica, não é, enfim, foram descartando, mas eu saí de lá sem diagnóstico. Fiquei lá algumas horas, não sou medicação e tal, saí com uma receita enorme. Olha, você vai tomar esse, se você não melhorar, você toma esse. Na pior das hipóteses, você toma esse aqui. Eram 4 medicações, uma mais forte do que a outra. E eu saí de lá com a indicação de que eu procuro melhorar, passar essa fase aguda, que eu procurasse um gastro. Que provavelmente isso aí devia ter origem no estômago. E aquela coisa, né? A gente é sem vergonha. Melhorou, a parte, passou a fase aguda, eu peguei, né? Tem que ir num gasto, pô, que gasto, não conheço nenhum e tal. Eu já tinha plano de saúde na época, só que aqui não atendia nada, então eu teria que ir a Salvador e fui protelando e nada. Só que depois disso, eu comecei a sentir, eu tinha muita cólica menstrual. Sempre tive, desde quando eu menstruei com 10 anos de idade, e desde minha primeira menstruação, eu sempre tive muita dor. Só que eu comecei a sentir cólicas fora do período, né? Era uma cólica, se assemelhava um pouco, mas tinha alguma diferença da cólica menstrual e totalmente fora do período menstrual. Assim, eu acordava um dia com uma cólicazinha, uma dorzinha no pé da barriga. Tomava, às vezes, um analgésico, às vezes um anti-inflamatório, passava. Passava alguns dias de novo. E nessa época, por mais que eu diga assim, fiquei postergando, mas, ao mesmo tempo, com a minha saúde ginecológica, eu era muito preocupada. Até porque eu já tinha minha filha, mas eu tinha intenção de ter um segundo filho. Era um projeto que... Projeto, assim, era uma coisa que já estava o que ocorrer, na hora que ocorrer, não estava evitando nem nada. E quando eu comecei a sentir essas cólicas, aí eu falei assim, não, aí eu vou ao meu médico, que é em Salvador, né, doutor Gerson. Tinha mais ou menos, uns 6 meses do meu check-up anual que eu tinha feito. Então, tudo certo, tinha feito preventivo, ultrassom transvaginal, ultrassom de mão, todo aquele check-up ginecológico que, apesar de eu ter pouca idade, eu tinha 20 e poucos anos, mas eu fazia anualmente. Tinha mais ou menos no máximo 6 meses. Aí eu retornei lá. Quando eu retornei, falei com ele dessas coisas. Eu vim aqui porque eu tô sentindo umas cólicas, assim, do nada. Um dia eu acordo com cólica, tem dia que é mais forte, tem dia que é mais fraca, do mesmo jeito que ela chega, ela vai embora, passa uns dias, eu tenho de novo, eu tô achando isso estranho. Eu nunca tive. Aí ele conversou comigo, me perguntou mais algumas coisas e tal, e falou assim, sim, então. Aí ele fez um ultrassom e viu que eu tinha um cisto, já de um certo tamanho, e ele pegou meu prontuário, olhou, tinha lá as anotações, né, da última ultrassom, que não tinha muito tempo, e ele achou muito estranho. Ele fez, velho, esse cara não estava aqui. Né? E eu falei assim, como assim? Ele fez, não, tem mais ou menos X meses que você veio aqui, esse cara, ele não estava aqui. Fui eu que fiz a ultrassom. E não estava. Não tinha nada. Aí eu falei assim, tá, isso quer dizer o quê? Aí sentamos novamente, ele me falou que eu poderia estar com uma doença chamada endometriose, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas ele era um cara, assim, muito atualizado. Apesar de dentro de uma medicina, né, tradicional, aquela coisa toda, mas era muito atualizado, muito antenado, sempre nos congressos e tal, aquela coisa toda. Fiz endometriose, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Ele me explicou mais ou menos,
e falou assim, olha, eu vou fazer aqui as solicitações, eu preciso que você faça um exame chamado videolaparoscopia exploratória. Também nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ele me explicou tudo direitinho e falou assim, ó, apesar de ser uma coisa invasiva, é feito como uma cirurgia, mas não é para ninguém mexer em nada. Eu só quero que me traga o vídeo, explore tudo lá. Eu quero ter uma noção real para poder direcionar o tratamento. E confirmar realmente se é endometriose e direcionar o tratamento. Eu falei, tá bom. Ele fez, agora eu preciso que você faça isso o quanto antes. Tá? Vai para a Guanambi. Na época a gente tinha que pedir autorização ao plano antes, esperar, né? Não é como hoje, que é tudo mais rápido. Assim que autorizar, você marque e vê. E não era ele que ia fazer, porque ele não atendia meu plano. Né? Eu ia nele particular, que ele já era meu médico há muito tempo. Eu ia ter que fazer com um cirurgião do plano, né? E aí, assim foi. Aí, assim, aí ele pegou e me falou assim, agora você não pode demorar, porque se esse cisto romper, você não tem noção da dor que você vai sentir. Aí quando ele falou isso, eu falei, eu acho que eu já tinha esse negocinho, eu acho que ele já rompeu. Ele, como assim? Aí eu contei pra ele o que aconteceu, ele queria me esganar por cima da mesa. Ele falou assim, eu vou matar você, como é que você passa por um negócio desse, você nem me liga? Eu falei, Gerson, eu não tinha a menor ideia, cara. Tipo, eu saí do hospital com a orientação de procurar um gastro, mas eu nunca mais senti nada no estômago, também não senti mais nada, eu procurei. Ele, meu Deus do céu, não, ó, é urgente, botou urgente lá em tudo e tal, enfim. Dentro de algum tempo eu fiz essa videolaparoscopia, que como eu te falei, né, fiz cirurgião geral, e o cara, quando colocou lá a cânulazinha e tal, ele assustou com a cena que ele viu lá dentro, minha pelve, né, toda tomada já e tal, ele assustou e chamou minha mãe na porta do cirúrgico, eu lá anestesiada, sem saber de nada, e ele botou mal terror em minha mãe, só tava eu e minha mãe. Botou mal terror em minha mãe, disse que não tinha condições deles fazer somente uma exploratória, que tinha que tirar aquilo ali, que tal, que não sei o quê, mas minha mãe tinha que autorizar. Passou uma lábia, minha mãe, meteu medo nela, e disse assim, agora eu preciso que a senhora autorize. Minha mãe, apavorada, autorizou. No que ela autorizou, e ele fez tal. Quando eu saí do centro cirúrgico, sim, aí essa cirurgia virou a cirurgia aberta. Ele disse que não tinha condições de mexer naquilo ali por videolaparoscopia. Que teve que abrir. Abriu minha barriga no lugar da cesárea e tal, e fez a bagaceira lá dentro. Né? Ele saiu retirando tudo que ele via, foi embora trompa e ovário esquerdo, o direito, a trompa, ele deixou numa situação que não tinha mais condições de uso, e o ovário direito, segundo ele, já estava bem comprometido, tinha só uma parte, segundo ele usou essa nomenclatura, né, que tinha comido, né, e disse perguntou a minha mãe assim, ela tem filho, ela ainda pretende ser mãe, minha mãe, ela queria ter um segundo filho, assim, olha, vai ser muito difícil, muito complicado, porque o aparelho reprodutor dela ela tem um útero perfeito, né, meu útero não tinha nada, não tinha um mioma, não tinha nada no útero, a parte interna do útero, mas por fora, segundo eles, que não tinha mais condições. E realmente não tinha, né, depois eu fiz todos os exames e tal, realmente não tinha. Meu médico ficou virado na zorra com isso, né? Quando eu retornei ao consultório, que levei todo o relatório da cirurgia e tal, ele estava esperando eu levar o vídeo, né? Para eu assistir. Ele foi processo, queria até que eu processasse e tal. Então, assim, depois dessa cirurgia, eu fiquei impossibilitada de ser mãe, graças a Deus eu já era, né? E aí, meu médico, puto da vida, teve que engolir o sapo e dar prosseguimento ao tratamento da forma que estava, né? E aí, assim, a primeira medicação que eu usei, eu não me lembro. Não tem jeito de eu lembrar o nome daquele negócio. Era um comprimido que eu tinha que tomar. No primeiro mês, eu só lembro a posologia. No primeiro mês, eu tinha que tomar 3 vezes por semana para suspender a menstruação. Suspendendo a menstruação, se a menstruação não descesse, aí eu seguia tomando 2 vezes por semana. Era uma bomba. Colateral até a tampa. Mas era o que tinha na época.
Aí, assim, só que minha menstruação ela é tão desgraçada que ela se comportava assim. Eu tomei 3 vezes por semana, aí não menstruei. Aí ele falou, ó, você vai me falando, ó, Gerson, não desceu não. Ele então toma 2 vezes por semana. Aí o mês que eu tomava 2 vezes por semana, ela descia. E não era para descer, porque era para prosseguir sem descer. Gerson, a menstruação desceu. Ele, oi? Não, toma 3 vezes por semana. Eu tomava 3 vezes por semana. Suspendia. No outro mês que eu tomava 2 vezes por semana, descia. Ele ficava louco. Ele dizia, meu Deus do céu, que bicha desgraçada, como é que pode? A gente tinha muita intimidade, era muito amigo de meu pai, lá do centro e tudo. E me conhecia desde pequenininha. E ele, meu Deus, que bicha desgraçada. Não, tem que suspender, você não pode menstruar. E nisso, o cisto, né, o cara tinha tirado, e obviamente que voltou tudo. E nisso era assim, eu menstruava, ele crescia um tiquinho. Eu estava fazendo sempre acompanhamento. Eu nunca fui tanto a Salvador na minha vida como naquela época. E aí, ele ia avançando, ia avançando. Chegou um momento que ele falou assim, ó, você não pode tomar essa medicação mais. Ela tinha um limite, né? Não sei se era um ano, não lembro exatamente. E eu não consigo lembrar o nome do desgramado do comprimido. Depois, lançaram aqui no Brasil uma medicação injetável, chamava Neodecapeptil. Nem sei se existe ainda. Era uma injeção mensal, e também nem sei se ela era para isso ou se ela era utilizada para isso também. Chamava Neodecapeptil, eu tinha que tomar uma por mês. Era muito cara. Mas, tipo, era muito caro. Se fosse hoje, eu nem sei dizer quanto que seria. Hoje deve estar mais barato, né? Porque se ela existe ainda, se ainda é usada, deve estar bem mais barato. Mas na época ela foi lançada por um valor assim, absurdo. Assim, foi até muito complicado eu fazer esse tratamento por causa do valor. E ele dizia assim, olha, esse tratamento é de 3 a 6 meses. Eu não pude passar disso. Eu tomei 9 injeções dessa para suspender minha menstruação. Menstruação suspendia, descia, suspendia, descia, suspendia, descia, e o bicho só ia crescendo. E o objetivo era suspender a menstruação e ela também faria um controle, né, do crescimento desse cisto. Meu cisto, ele não, ainda é, né? Assim, segundo ele pegava toda a parte, ele vinha por trás, como se ele viesse de um ovário a outro por trás do útero, né? Na época, a descrição, assim, a grosso modo, que ele fazia para mim era isso. E o bicho só fazia crescer, em extensão, e, obviamente, eu tinha muitas dores, eu vivia tomando anti-inflamatório, né? Não lembro se era. Não lembro agora, mas era um desses anti-inflamatórios comuns que usa-se muito para cólica, inclusive. Não era buscopan, só põe analgésico. Aí eu vou lembrar, era um desses bem comuns. E aí eu vivia tomando anti-inflamatório, vivia sentindo dor. Tinha dia que eu estava assim, bem. Aí, do nada, se eu estivesse em pé, estou em pé aqui conversando, do nada a dor vinha de baixo para cima, que se eu não me segurasse em alguma coisa, eu caía. Assim, a perna dobrava. Nesse processo todo, você já estava emagrecendo? Só para a gente linkar as histórias? Nada! Isso era... Foi antes. 2003, 2000, até 2000. Você tem uma ideia? O cisto cresceu, cresceu, cresceu. Aí, depois disso, o meu médico me pediu uma laparotomia. Aí eu esqueci como é que era o nome. É por videolaparoscopia, só que o objetivo era funcionar o cisto para reduzir o volume dele, entendeu? Aí sim, ele me indicou um médico da confiança dele, né? Ele pediu que eu verificasse com o plano, a lista. Quando passei a lista para ele, não, você vai fazer com fulano aqui, né? Inclusive, ele desencarnou até agora, agora esse ano. Eu ia procurar ele para fazer um exame e ele desencarnou. Mas eu fiz com esse médico que era da confiança dele, o Dr. Carlos Costa Lima, Salvador. Aí fez do jeito que ele pediu. Aí já foi a segunda cirurgia, ele ensinou a reduzir o máximo que ele pôde, coletou material, foi para análise patológica, né? Análise patológica, então, aquela coisa toda, biópsia, né? Tudo direitinho. Aí foi feito do jeito que ele pediu. Que era para reduzir. Ele precisa reduzir o volume desse bicho para ele não romper novamente, porque ele não para de crescer. E ele até tinha me falado na época que eu precisava perder peso. Eu não estava obesa, enorme, mas eu tinha sobrepeso.
né? Com certeza era uma pessoa inflamada, tinha um percentual de gordura alto, comia tudo com porcaria, tal, aquela coisa toda. E deixa eu te Mas, perguntar uma coisa. Nessa hum, época que você estava assim, que você disse que não era obesa, mas você estava com sobrepeso, você era a época da alimentação pré-Herbalife? Foi não, foi nessa bem época? antes. Foi Foi bem bem antes, antes. né, da história que você contou. Sim, a Herbalife A foi em sua alimentação era 2012. aquela alimentação ruim, uma alimentação bem Isso, inflamatória. lixo, aquele lixo que a gente já sabe, né? Via tudo menos a lua. É, e até porque, igual eu falei com o Eurípides ontem, né? Eu vim morar aqui, e aqui é a única coisa que tem para fazer. Agora até que não, mas o que eu tinha que fazer é comer. Continua, mas hoje a gente come churrasco, né? Na época era o churrasco com a farofa, com a mandioca, com a cerveja, com feijão, os doces, as sobremesas, os sorvetes, enfim. E eu precisava realmente perder peso, mas eu não levei essa parte a sério, né? Como a maioria das pessoas não leva. Ah, mas eu preciso emagrecer. Assim como em 2010, quando o médico diagnosticou a protusão discal, ele falou: olha, eu vou te passar uma medicação, vou te passar uma fisioterapia, mas o principal que você precisa fazer é perder peso. Você perdeu? Eu também não. Eu só vim, em 2010, eu só vim acordar para a vida, então, pelo contrário, só fiz engordar mais, né? E sofrer ainda mais com essa dor. E aí, volta e meia, pedi um médico aqui para solicitar uma fisioterapia para mim, para poder fazer pelo plano, e ir ali remediando, tampando, como diz o doutor Eurípides, colocando band-aid, sempre. E aí, voltando a essa época, essa foi a época que eu falei da questão do efeito sanfona. Eu engordava, resolvia que eu precisava emagrecer, vou emagrecer. Aí vinha vigilante do peso, vinha dieta de revista, dieta de sopa, dieta disso, dieta daquilo. Mas no emagrecimento, realmente, levar a coisa a sério, fazer atividade física. Atividade física, ele não falou, não. Eu comecei a ver indicação, fazer indicação com atividade física, ó, bem depois disso, eu vi que começarem a falar a respeito de atividade física. E Mas como falavam era? assim, Não, desculpa, pode continuar. e assim, eu lembrava na época eles sempre falavam assim, mulheres com endometriose precisa fazer um controle de peso, assim, entendeu? A obesidade atrapalhava, que o excesso de gordura corporal atrapalhava, mas não passava disso. E os seus Não fatores existia. emocionais? Como que você era emocionalmente falando? Você era estressada, ansiosa? Assim, eu não sou uma pessoa muito calma, não sou. Nessa época, bem jovem ainda, imatura, aquela coisa toda, mas não é uma pessoa assim, muito. O que pegava para mim realmente, muitas vezes, principalmente quando eu estava acima do peso, era a questão psicológica mesmo de autoestima, de insatisfação, né? Ah, eu tô horrorosa, eu tô enorme, essa roupa tá horrível, eu não vou mais não quero ir não, que eu não tenho roupa para ir, eu tô me sentindo uma droga, era isso, era me sentir uma bosta e não fazer nada para mudar, e quando fazia, eram essas maluquices, né? A verdade é essa. Mas nunca fui uma pessoa assim pelo menos eu nunca identifiquei, né? Assim, com tendências a crises de ansiedade, muito estressada, nada disso. Até porque tem um lado bom que Deus colocou na vida da gente também, aliás, como muitos, que foi justamente essa vinda da gente para o interior, essa decisão que a gente tomou de construir nossa vida no interior. Então, querendo ou não, é uma vida mais tranquila, né? A cidade era muito menor do que é hoje. Então, assim, e sempre que eu precisava ou que queria, quando, né, sempre, com uma certa frequência eu ia visitar minha família, o pessoal vinha para cá, então não tinha nem essa questão. Meu Deus, eu tô morrendo, tô sofrendo, porque eu tô longe da minha família, não. Sempre que dava, a gente ia, o pessoal vinha, tirava uns dias, vinha a galera para aqui, era tanto da minha família quanto da dele, então, assim, essa parte não, a vida familiar muito tranquila, vida social também bem É bacana, porque meu problema o que eu estou tentando com essas perguntas te fazer é alertar outras mulheres que estão vendo, né, essa live para mostrar sim. que é uma doença ginecológica, né, inicialmente, o diagnóstico é ginecológico, mas Uhum. ela também é multifatorial, né? Você tem a questão da obesidade, de todo o processo inflamatório Isso. associado, né? Então, de toda a questão da alimentação. Então, a intenção é que as mulheres que estão assistindo, que às vezes sentem dores, sentem desconforto, sabem que não tem alguma coisa legal,
que elas consigam fazer realmente uma associação, se identificar na sua história, né, enxergarem questões que estejam nelas, para elas poderem realmente pensar, não, olha, realmente, eu estou acima do peso, não, minha alimentação é inflamatória, às vezes eu tenho uma vida estressante, querendo ou não, é todo um processo, todo um ambiente inflamatório, né, pró-inflamatório. Então, é mais com essa intenção mesmo de poder levantar informações importantes para alertar mulheres que estão assistindo. Não, com certeza. Nessa época, eu vou falar para você, emocionalmente falando, realmente, eu nunca me identifiquei como uma pessoa ansiosa, estressada, depressiva e tal. Minhas depressões era quando eu estava muito satisfeita comigo, mas isso foi mais, como eu te falei, mais assim, de 2010 para 2012, quando realmente eu cheguei naquele ápice da obesidade. Ali, realmente, eu não sei se eu poderia ser diagnosticada com uma depressão em si, mas eu tinha muitos momentos depressivos, triste, chateada, autoestima abaixo de zero, essa parte sim. Mas nessa época, não. Agora sim, eu tinha uma vida totalmente inflamatória? Tinha. Eu bebia, nessa época eu ainda tomava cerveja, eu deixei de tomar cerveja porque eu deixei de gostar. Não teve nada a ver com dieta. Lembra que eu falei ontem, Eurípides, que tudo foi a mão de Deus? E tudo foi acontecer. Depois, quando eu começo a fazer uma retrospectiva, que eu vou ligando os fatos, e foi, não tem como dizer que não foi. Porque assim, mais ou menos uns 2 anos antes de eu decidir emagrecer, eu simplesmente deixei de gostar de cerveja. Cerveja não descia mais, sabe? Não tinha aquele slogan da escola, desce redondo, começou a descer quadrado, né? E aí eu comecei a ter problemas intestinais por causa de cerveja, né? Eu tomava cerveja, no outro dia eu tinha diarreia, né? Ana, E aí eu comecei a dizer, vou parar de tomar. pode fala aquela parte da cirurgia espiritual, tranquilo, pode falar. Sim, aí quando eu fui diagnosticada com endometriose, a primeira coisa que meu pai falou, assim, não, vou tal dia, tinha o dia lá, né, do atendimento, não, você vai para ver, vamos fazer aí o tratamento dos médicos da Terra e dos médicos do plano de espírito, dos médicos invisíveis, né, e aí eu fui, fiz um atendimento, lá não tem, né, um trabalho, assim, bem diferenciado. O centro chama Casa do Caminho, Pronto Atendimento Espírita, então ele foi fundado com o objetivo realmente de ter um pronto atendimento, um pronto socorro espiritual. Ou seja, a pessoa chegou, está sofrendo, não tem esse negócio de, não, mas hoje é dia de mediúnica, não é dia de passe. Velho, pelo menos com um passe a pessoa tem que sair daqui. Se não tiver um médium na casa para dar um atendimento, para fazer um atendimento mais emergencial, com aqui, alguma coisa assim, um passe magnético a pessoa tem que levar, ou alguém sentar com essa pessoa, conversar, acolher, entendeu? Então, assim, meu pai já tinha trabalhado em várias casas espíritas e a angústia que ele tinha era essa, né? A burocracia do atendimento espiritual. Então, assim, a pessoa chegava, porque eu tô assim, porque eu tô com pensamento de suicídio, eu tô assim, eu tô assado, tô angustiado, não sei o quê. Minha irmã, volte amanhã para tomar um passe. Não existe isso. Amanhã a pessoa pode, né, fazer uma loucura. E esse era, na verdade, o primeiro centro que meu avô fundou foi com esse objetivo. E meu pai pegou essa missão, né? E aí ele falou assim, não, você vai, vamos fazer tal. E fui atendida, o irmão conversou comigo, né? Falou, abriu o jogo comigo mesmo, falou assim, isso é um resgate, né? Você tem um histórico aí passado de algumas peripécias que você andou aprontando aí com esse aparelho seu aí, e a gente vai te ajudar a passar, né, por isso que Deus permitir, né, o que o Pai Celestial permitir, nós vamos fazer por você. Então, assim, eu fiz várias cirurgias espirituais, passei por vários atendimentos, muita terapia fluida, né, fluidoterapia, passes magnéticos, passes mediúnicos, cirurgias lá, quando eu estava lá, que eu ia, aplicação de energia, à distância, de tempos em tempos, fazia em casa, né? Aquela cirurgia espiritual à distância. Então, assim, foi eu trabalhava num centro aqui, foi aquela história, né? Vai pelo amor, vai pela dor. Eu fui pela dor mesmo, literalmente, pela dor física. Foi a dor física que me despertou, né, para o trabalho.
E aí eu engajei numa casa aqui, aí nessa casa tinha um médium que a espiritualidade da casa lá conectava com ele para fazer o que precisava fazer comigo. Então eram aplicações de energia, tinha os dias da semana que eu ia lá, ele me atendia, aplicava energia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Do jeito que era a minha endometriose já na época, do jeito que eu sentia dor, eu digo a vocês que dentro assim de uns 3 meses ou 4, depois que eu comecei tratamento físico, tratamento espiritual, eu era uma portadora de endometriose que não tinha dor. Eu não tinha dor. Tá? Era assim, bem de vez em quando, mas nada comparado ao que era no início, né? E foi assim, crucial na minha vida. Mas aí depois de um tempo, acho que uns 3 anos, um pouco mais, eu acabei me desligando dessa casa, mas continuei em contato com o pessoal lá em Salvador, sempre que podia, que precisava, enfim. A espiritualidade nunca deixou de me atender, não. E quando eu falo assim, a mão de Deus é isso, sabe? Assim, tudo foi acontecendo. Aí eu precisava tomar um rumo na minha vida, né? Tanto que, aí eu falo, 2010 eu deixei de gostar de cerveja, continuei bebendo, bebi refrigerante, comecei a beber vodka com algum refrigerante e tal, mas a cerveja, que era, né, vamos dizer assim, a pior, eu parei de tomar. Quando eu decidi realmente emagrecer, eu já suspendi refrigerante, qualquer refrigerante. Então, foi tudo assim, bem, sabe, mudanças significativas, não ainda no contexto de comida de verdade, mas algumas mudanças que foram importantíssimas e que mais para frente, até hoje, eu vejo que são grandes dificuldades para a maioria das pessoas. Ah, é a cervejinha. Ah, mas eu não consigo largar o refrigerante. Ah, mas eu não consigo largar o não sei o quê. Entendeu? Então, foram coisas que foram acontecendo paulatinamente até a derradeira porrada, né? A decisão, né, no final, assim. Até a decisão, Eu acho legal você falar isso, sabe, Ana? Porque, assim, a gente vê que, às vezes, as pessoas, elas têm uma ideia de que, para elas terem uma melhora, elas precisam mudar tudo. Claro que o quanto mais você faz, mais você evolui, né? Mas você não precisa esperar a condição ideal, você não precisa esperar estar numa situação perfeita, ou você não precisa achar que você vai ter que transformar a sua vida inteira, nunca mais comer tal coisa, abandonar tudo, para você conseguir ter uma melhora. Que as pequenas mudanças já fazem diferença, né? Então, principalmente para quem está enfrentando aí um problema de saúde, como o que você tinha, problemas inflamatórios que a gente lida todos os dias, né? Com questões inflamatórias dentro do consultório, a própria obesidade, que é uma doença inflamatória, é importante a gente deixar esse recado para as pessoas, né? Para elas entenderem que não precisa... Eu falei já no finalzinho da live, que assim, gente, hoje a gente tem acesso a tanta informação. Tá tudo tão disponível. Nessa época, eu não tinha a menor ideia. Sabe, se naquela época eu soubesse tudo que eu sei hoje, a metade do que eu sei hoje, se eu tivesse só uma ideia só, de todas essas coisas, questão inflamatória, alimentação inflamatória, intestino, sabe? Não, para mim, durante muitos anos, até, sei lá, 3, 4 anos atrás, endometriose é uma doença ginecológica, de causa provavelmente hormonal. A mulher que... Isso eu já sabia, né? Nós fomos programadas para ter um filho por ano. Na verdade, não era para a gente ter tantas menstruações, né? E, igual por exemplo, minha avó teve 8 filhos. E era uma escadinha. Minha avó nunca teve um corrimento. Entendeu? Minha avó é diabética. É outra história. Comia doce demais, ficou diabética. Mas, assim, nessa parte aí, reprodutora, ela cumpriu o papel dela, vamos dizer assim. Ah, mas para poder não ter esse problema, a gente tem que parir um filho por ano? Não, tudo mudou, nós vivemos no outro mundo. Mas era a única coisa assim mais certa que eu tinha noção nessa época era isso. A gente foi feito para ter um filho por ano. As mulheres antigamente tinham o quê? 1, 2 menstruações. Ovulou, outro. Não era assim? Então, e é justamente esse excesso de menstruações e tal que a gente tem, porque hoje as famílias têm um filho, 2, tem gente que nem tem, né? Que acaba causando
esse desequilíbrio. Era só isso que eu sabia. De resto, alimentação, inflamatório, intestino, nada disso, estilo de vida, estresse emocional, nada, absolutamente nada. Para mim, era uma doença ginecológica, do trato reprodutor ali, do aparelho reprodutor, que é causado porque, né, a menstruação, que volta, que não sei o quê, que não sai toda, e aí acaba, né, acumulando ali. Pronto, era só isso. E que eu não podia menstruar, porque eu tinha que tomar hormônio para não menstruar. Anos depois, quando terminou meu tratamento com o decapeptil, Jamila, ele ia me operar para arrancar tudo. Ele falou assim, ó, não tem mais, era o tratamento mais moderno que tinha, você não pode mais tomar. Chegou a pedir autorização do plano e tal, ele foi num congresso, foi o congresso onde foi lançado o Mirena. Ele voltou do congresso, me ligou. Não vou mais te operar. Arruma tuas malas, vem para Salvador, foi lançado agora, um dia, o hormonal assim, 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 que você vai usar ele durante 5 anos, você vai ficar 5 anos sem menstruar. Eu falei, meu Deus, não vou te operar? Não, não vai precisar operar. Parti o Salvador, botei o Mirena, estou no 3º Mirena, tá? Usei 5 anos, mais 5 anos. Esse agora eu acho que está com uns 2 anos e meio, mais ou menos. E a minha intenção agora, 2020, arrancar esse bicho, né? Eu queria o quê? Fazer uma terapia, fazer um trabalho de desinflamação, um trabalho, não sei, de regulação hormonal, alguma coisa que eu conseguisse manter a endometriose sob controle. Mas você já vai fazer a modulação, você já vai caminhar muito. Né? Você já vai caminhar muito, né? Porque isso é muito importante também. A endometriose é uma doença que tem relação direta com saúde intestinal, né? É muito importante deixar isso claro para que as pessoas... Em 2016, eu descobri foco no intestino. Entendeu? Foi quando um médico que eu consultei solicitou aquela ultrassonografia de pesquisa de endometriose profunda, com preparo e tal, e aí foi detectado que eu tenho foco no intestino. Então, como é que fala que uma doença dessa não tem a ver com o intestino? O dia que eu sinto dor na pelve, né? Eu sinto dor na lombar, dói toda essa região aqui, é como se fizesse um cinturão de dor. Inflama aqui, às vezes sai uma íngua na virilha, né? E eu fico com dor na lombar, como se eu tivesse dormido mal jeito, eu fiz algum movimento errado, e eu tenho uma lesão no quadril, do lado aqui no encontro do fêmur, do quadril, do lado direito, que quando a endometriose inflama, ele inflama também. Eu sinto dor nessa articulação. Claramente mostrando, deixando bem claro que é um processo inflamatório generalizado, né? Bem complexo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu sinto dor em toda essa região. Faz uma íngua na virilha, assim, começa a dor bem localizada no ovário direito, aí ela expande um pouco, ela espalha um pouco, aí eu percebo que tem um carocinho aqui na virilha, e aí eu começo a sentir a dor. Não é uma dor que eu fico sem andar ou que eu fico de cama, não é isso. Mas eu sinto que está inflamado toda essa região. Da lombar, pelve e essa lesão que já existe, mas que só inflama nessas situações. E você pensa, né? Hoje você tem um estilo de vida extremamente saudável, uma alimentação extremamente anti-inflamatória, atividade física, todo um estilo de vida que você construiu e que você compartilha com as pessoas, que as pessoas sabem que você fala. Imagina... Cada dia que passa, eu procuro sempre, estou sempre procurando manejar o máximo possível, assim, de uma forma global. A minha saúde. Minha irmã mais nova, ela fala assim, irmã, eu quero ser saudável, mas não quero ser super saudável assim igual você, não. Ser super saudável é muito chato, irmã. Não quero não. Você tá de parabéns, mas eu não quero ser super saudável, não. Minha irmã descobriu endometriose também agora. Fez uma cirurgia, ela mora em São Paulo. Fez uma cirurgia, ela falou assim, não, eu quero ser saudável. Não quero ser super saudável, assim, porque ela vê as restrições que eu faço, as coisas que eu evito, né, a questão... Eu coloco, por exemplo, um limite para tomar café, para não atrapalhar meu sono, e olha que eu sou a louca do café, né? A questão das telas, eu procuro, né, diminuir as luzes mais cedo, aquelas coisas todas, procuro dormir melhor, manejar essa questão mesmo do estresse do dia a dia e tudo. Treino. Jamila, tem 8 meses que eu treino em casa. De quando começou, quando a academia que eu
treinava, sei lá. Fechou a primeira vez, eu treino em casa. E, ininterruptamente, eu só não treino nos dias que são destinados a descanso mesmo, tá? Eu, inclusive, fisicamente falando, assim, né, de shape, vamos assim dizer, eu evoluí na quarentena, sabe? Porque eu foquei mesmo, falei, se eu não tiver cuidado, eu vou ter que ter mais foco agora, porque se eu não tiver cuidado, essa coisa de treinar em casa, eu vou acabar fazendo igual a maioria das pessoas está fazendo. Eu só estava vendo neguinho dizendo que não estava treinando, estava só comendo, bebendo e não sei o quê. Então, eu peguei o exemplo negativo das pessoas, vamos dizer assim, cada um faz o que é de sua vida, e coloquei ao contrário para mim. Então, assim, na quarentena, nesse ano todo, se eu fiz alguma exceção da alimentação, foi uma vez ou duas. Não deixei de treinar em momento algum. Sabe? Muito bom você ter falado sobre isso, Ana, porque a gente vê assim, a quantidade de pessoas, o consultório agora enchendo de gente doente, né? As pessoas estão doentes. Primeiro que elas pararam para olhar para si, então começaram a perceber coisas que antes não percebiam, porque rotina, vida, aquela coisa corrida, não paravam, não prestavam atenção. E tendo mais oportunidade de prestar atenção, ainda já não estava legal e piorou a qualidade, com sedentarismo, com estresse, com alimentação, com excesso de consumo de bebida alcoólica. Então a gente vê todo um quadro e as pessoas doentes. Então tem até a própria Denise fala, né, bastante que a gente vai ter uma outra epidemia agora. E é uma epidemia muito pior, né? Uma epidemia que vai realmente, essa epidemia que mata. E ela não mata imediatamente, ela mata silenciosamente ao longo do tempo. Ela dá aumento de gasto para o governo, aumenta os custos com saúde pública, porque é a epidemia das doenças crônicas. Então, é muito importante, esse seu relato é muito legal. Nossa, e criou-se, assim, em cima dessa pandemia, criou-se vamos dizer assim, uma cultura que agora tudo é assim, essa pandemia me ferrou. A pandemia veio, acabou comigo. Eu falei, por que, filho? Você teve... Aí eu agora dei para ser... Eurípides sabe que eu sou bem debochada. As meninas aí também sabem que eu sou muito debochada. Porque, assim, tem hora que eu não uso deboche, ou você usa grosseria. Eu não sou uma pessoa muito delicada, né? Então, assim, quando a pessoa... a pandemia me ferrou, acabou comigo. O que foi? Você teve Covid? Ficou com alguma sequela? Morreu alguém da sua família? Não, é porque parei de treinar, chutei o balde na dieta. Eu falei assim, o que a pandemia tem a ver com isso? A pandemia tem a ver com as pessoas que pegaram a doença e morreram, se lascaram ou ficaram com uma sequela muito brava, né? Pessoas que ficaram realmente à beira da morte ou que se recuperaram e ficaram, né? Trazem sequelas até hoje. Isso, essas pessoas podem dizer, a pandemia me ferrou, né? O Covid me ferrou. Mas o que a pandemia tem a ver com a sua falta de responsabilidade com você mesmo? O que a pandemia tem a ver com você simplesmente ter começado a ver nas redes sociais as pessoas fazendo aquele oba-oba, a academia fechou. Um absurdo fechar as academias. Estão impedindo as pessoas de treinar. E eu treinando todo dia. Gente, será que eu sou de uma outra espécie? Né? Eu não sou de outra espécie. Eu sou para todo mundo. Né? Ninguém pode treinar mais. Estão impedindo as pessoas de fazer uma caminhada. Ou faz uns polichinelo em casa, cara. Gente, eu postei isso tanto durante a quarentena. Mas tanto, sabe? Velho, faz uns agachamentos, uns polichinelo, faz umas flexões na janela, se você não consegue fazer no chão. Sei lá, faz corrida parada, faz burpee, faz qualquer coisa, se mexa, sai do sofá, porra. Sabe? E as pessoas só... Aí hoje chega pra mim pra dizer, a pandemia me ferrou. Pô, quem se ferrou? Quem te ferrou é você. Né? Já que você se permitiu essa orgia, pelo menos agora assuma. Como a gente fala aqui na Bahia, assuma sua porra. Né? Assuma sua porra, meu filho. Você larga, pronto. Morreu, acabou o mundo. Não, qualquer hora que você quiser, você pode voltar. Não precisa você esperar a academia abrir. Não precisa você esperar o parque onde você fazia caminhada abrir. Não precisa você esperar o nutricionista, a telemedicina, a teleconsulta. Eu comecei o acompanhamento com a Tânia agora, na quarentena, eu comecei o acompanhamento com ela em julho. Sabe? Pouco tempo depois que liberou e tal, eu falei, Tânia, quero uma consulta com você.
né? Que era justamente para ver essas coisas. Não foi para emagrecer, não foi para ela me passar plano alimentar, não foi nada disso. Foi para ela fazer ajustes na minha rotina, que ela já conhecia, nós somos amigas e tal. Mas eu falei assim, eu preciso melhorar, aí eu digo, já que com a quarentena eu não pude fazer os corre que eu tinha planejado fazer, de ver, pesquisar realmente um médico, fazer exames com alguém que realmente entendesse do meu problema, ou alguém voltado para essa área intestinal, inflamatória e tal, não pude fazer os corres presenciais. Quando liberou teleconsulta, eu fui atrás. Eu sei que a Tânia entende muito intestino também. Eu falei, amiga, eu quero uma consulta com você. Agora eu quero ser sua paciente oficial. Eu não quero mais ser aquela amiga que você volta e meia socorre com uma dica aqui, outra ali. E me tornei paciente dela. A mulher mora na Noruega e já me atendeu 2 vezes por teleconsulta. Né? Porque eu falei assim, não, já que eu não posso sair daqui para viajar, as rodoviárias fechadas, aquela coisa toda, vou começar a cuidar do meu intestino através dos ajustes nutricionais que der para fazer. E eu vou falar uma coisa para você. Antes de fechar tudo, eu tinha ido a ginecologista aqui, né? Na cidade, eu até comentei com a Eurípides, ela pediu um monte de exames e tal. A parte de imagem que ela fazia, ela fez e me deu as requisições. Eu fiz a parte de laboratório e não teve como eu levar para ela, né? Que aí, logo quando os resultados saíram, já tinha fechado tudo, só estava funcionando a emergência. E quando eu peguei aí eu acabei esquecendo, na verdade, né? Assim, solicitei o resultado no laboratório, que não tinha como ir buscar lá, eles mandaram para mim, eu acabei que eu nem abri. Quando eu fui ter a consulta com a Tânia em julho, isso foi em março, em julho, Tânia, o que você tem de mais recente que você tiver, me manda aí e tal. Quando eu fui olhar, eu estava em março com um colesterol total de 600, tá? Ele já vinha elevado há bastante tempo, mas quando bateu 600, eu falei, que porra é essa? Falei, cara, eu sei que provavelmente não é um colesterol oxidado, né? Afinal de contas, eu não ando comendo, né, porcaria, não tenho uma vida. Mas eu estava com um PCR altíssimo. Bem elevado mesmo. Assim, compatível com inflamação crônica. E depois, até conversando com a Eli e tal, ele falou assim, amiga, endometriose. Né? Ele tem psoríase, né? Tem autoimune. Ela falou assim, amiga, meu PCR nunca dá normal. Uma pessoa que tem uma doença inflamatória crônica nunca vai ter PCR normal. Mas eu fiquei ficando com aquilo. Falei, pô, PCR desse, com colesterol de 600, aonde é que vai parar isso? Né? E aí, quando eu mostrei para a Tânia, ela, não, vamos fazer alguns ajustes aqui. Jamila, ela não mudou quase nada na minha alimentação. Na minha alimentação, na verdade, não mudou nada, porque minha alimentação é carnívora. Ela só fez alguns ajustes finos, como ela fala, ajustes finos, né? Vamos puxar essa refeição para tal horário, vamos dividir mais ou menos assim a sua ingesta diária e tal. Me orientou ali um limão, uma refeição maior para ajudar a digestão. Umas coisinhas assim, pouca coisa. Prescrever uma glutamina e tal. Aí, quando eu voltei na médica, né, depois que abriu tudo, tá, que eu voltei na médica agora em agosto, eu acho, eu pedi ela que solicitasse novamente os exames. Ela doutora, tem mais de 6 meses esses exames, né? Pedi novamente. Ela pediu. Meu colesterol tinha baixado para 340. Só com isso, sabe? Não aumentou gordura, não diminuiu gordura, não botou vegetal, não tirou vegetal, nada. Eu já vinha sem lácteos desde o final do ano passado, que eu tirei os derivados do leite. Mantive mais firme ainda. Tipo assim, eu transformei em exceção, mas já evitando as exceções, justamente para evitar um processo inflamatório num período complicado como que a gente está vivendo. Mas assim, ela fez pequenos ajustes. Quando eu peguei o resultado do colesterol, eu falei, que bruxaria foi essa que você fez, mulher? Ela fez, a gente melhorou a sua capacidade digestiva, né? E falou lá mais algumas coisas e tal, alguns detalhes. Ela falou assim, mas ele vai baixar mais. Nós vamos baixar mais, né? Claramente, eu tenho sintomas de uma desbiose, não sei em que nível, mas tenho, né? E ela falou assim, nós vamos melhorar, vamos ter que cuidar dessa desbiose sua aí, cuidar mais dessa desbiose. Aí, dessa vez, ela já fez mais alguns ajustes, mas assim,
Na minha alimentação em si não mudou nada. Sabe o que é nada? Nada. Minha alimentação, a parte alimentar, ela não mexeu nada. Só jogou uma coisinha aqui, outra ali, pronto. É bom falar porque você já tinha uma alimentação saudável, né? Então, porque às vezes a pessoa está chegando agora e aí a pessoa pensa, então são só pequenas coisas que fazem esse resultado tão grande. Não, considerando, você já é uma pessoa que tem um estilo de vida, isso, você já traz todo um histórico. Então, assim, é importante deixar isso claro, né? Quando eu falei antes que a questão das pequenas mudanças já fazem diferença, não que você não precise fazer grandes mudanças também são necessárias, mas é porque a gente vê as pessoas se prendendo no, não consigo fazer tudo, então não vou fazer nada. É melhor que você faça uma parte do que você não faça nada. É melhor caminhar, né? Do que ficar parado. O feito é melhor do que o perfeito. Exatamente. Né? Então, assim, lógico, é igual eu falo assim, eu acho que uma pessoa com o estilo de vida que eu tenho, a disciplina que eu tenho, uma alimentação, né? Eu não gosto de chamar de restrita, porque não é. Mas, assim, uma alimentação já toda bonitinha, tudo já, atividade física, massa muscular, toda ali se torna até um desafio para o profissional que é responsável por isso aí, porque assim, uma coisa é chegar uma pessoa para você que está obesa, sedentária, com alimentação péssima, cheia de queixas né, diversas e tal. Pô, primeiro você vai dar uma... É igual uma casa que estava fechada há muito tempo e você vai alugar. Primeiro você vai ter que tirar o grosso daquela sujeira, né? Igual aquela faxina grossa. Aí depois é que você vai vir limpar os cantinhos, né? Limpar ali um rejuntezinho, desencardir o piso. Mas primeiro você tem que tirar aquele grosso que tá ali, né? No meu caso, é como a Tânia fala, ajustes finos. Amiga, é ajustes finos. Tem que quebrar a cabeça com você, né? E o que a gente vê são as pessoas procurando sempre o atalho, né? O remedinho para tomar, o fitoterápicozinho X, a coisinha Y, que são os ajustes finos de quem já tá lá na frente, né? E, na verdade, não querem fazer porque o mais difícil você fez antes. Isso é muito difícil. Você abandonar hábitos ruins, você construir novos hábitos de uma forma forte, consistente, levar isso para sua vida, isso é muito difícil, né? Por isso que as pessoas fraquejam tanto ao longo do caminho, porque não é fácil. Não é automático, não é mágico, não vira a chave de nada. Eu vejo que a gente vive hoje numa sociedade... Eu não lembro onde foi que eu vi isso, alguma live, não lembro, não sei se foi a Jojo, do Ciente Europa, não lembro quem foi, falando assim que criaram uma sociedade, e isso eu acho que foi assim, uma geração, que eu acho que até a minha, assim, que eu lembro perfeitamente, assim, anos 80, mais ou menos, que veio aquela questão do construtivismo, aí veio aquela questão daquela pedagogia do você é lindo, você é maravilhoso, você é especial. Não pode dizer não para criança. Não pode bater. Não pode botar de castigo. Porque vai criar trauma. Porque não sei o quê. Eu acho que uma geração depois da minha, né? Que eu acho que a minha não... Pelo menos eu não fui criada dessa forma, mas eu vi crianças sendo criadas dessa forma, com uma geração depois da minha, que é assim, tudo cria trauma. Tudo, não, mas a criança tá depressiva, tá não sei o quê. Gente, criou uma sociedade doente em todos os aspectos. As pessoas só querem conforto. As pessoas só querem... mas se não for para eu emagrecer, para eu fazer essa dieta e emagrecer 20 quilos daqui até o Natal, eu nem quero, eu nem começo. Exatamente. Sabe? E a mesma coisa em relação, quando a gente vê... Eu assisto muita live, Jamila. Muita live, e eu gosto muito de tentar acompanhar alguns comentários até a hora que me enche a tampa e eu até boto o celular e fico só escutando para eu não levar meu cortisol. Porque você está vendo ali, por exemplo, Eurípides, ele faz uma live, aí ele está ali falando da importância de hábitos saudáveis, de mudança de vida, você está fazendo aquilo para você, para melhorar você. Aí você começa a ver nos comentários. O que o senhor acha do chá de não sei o quê? O que o senhor acha de suplemento tal? E tal coisa funciona, e não sei o que, me dá vontade de solicitar para participar e dizer assim, gente, acorda, presta atenção no que o mundo está falando, para de ficar perguntando merda, sabe? Aí você vê a pessoa falar sobre, sei lá,
saúde da tireoide. Ah, mas então o hormônio é bom? Ah, mas eu posso tomar iodo? Ah, mas eu posso, sabe? Assim, e o que que você acha da cúrcuma? Entendeu? Água com limão funciona mesmo? Funciona pra quê, minha filha? Né? Emagrece? Então, assim, eu estava conversando hoje, inclusive, com a Eli no grupo, assim, que eu ando, sabe, eu ando tão sem paciência com essas coisas. Não é que as pessoas não têm o direito de não saber. Obviamente, todo mundo tem o direito de não saber. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas, cara, você tá vendo. Tipo assim, primeiro, igual eu me senti 8 anos atrás. Porra, eu tô na merda, tô no fundo do poço. Eu não via, eu enxergava, eu olhava lá para frente e não enxergava uma luz. A minha ideia era fazer uma bariátrica. Deus falou, não, você não vai fazer, você vai por aqui e tal. Foi indo, sabe? É igual o Libes falou no início, o pessoal vê como é, vê nosso Só vê como é as a origem pingas que a do gente bebe, ninguém vê o tombo que a gente leva. vê aquilo que a gente bebe, mas não vê os tropeção que a gente dá, né? Então, assim, é igual a gente costuma dizer, calçar nossas precatas, né? E caminhar pelo menos a metade do caminho. Ninguém quer, entendeu? Igual a moça hoje que perguntou lá no meu direct. Aí me ensina, me fala por onde eu começo para ter esses braços. Não, primeiro que esse aqui é meu. Nasceu comigo e eu construí ele para ficar do jeito que ele tá, né? Mas eu coloquei lá, eu falei musculação pesada, disciplina, constância e muita paciência. Tem que ter. Porque não é assim. Exatamente. Né? E não tem atalho, né? Não existe atalho, não tem como cortar caminho. Eu tinha muita insatisfação com várias partezinhas do meu corpo. Era aquela gordura daqui, era o braço, que era muito grande, aí teve um período que ficou um pouco assim, aquela. Não era uma pele, mas aquele negócio balançando. E eu ficava, às vezes, pô, eu malho, e faço tudo certinho e nada. Até um dia que eu assisti uma live, não sei se foi entrevista no YouTube, se eu não me engano, do Fernando Sardinha. E aí ele falou assim, cara, o fisiculturista, quando ele chega naquele nível top de competição, lá dos tops, lá dos caras grandão mesmo, você já reparou que os campeões são os caras mais velhos? Né? Fisiculturismo é esporte de velho. O cara, velho assim, ele falar, mas ele usou esses termos, né? Ele falou assim, todos os campeões mundiais, os Mr. Olympia, os caras só foram campeões depois dos 40. Depois que atingiram, que adquiriram uma maturidade muscular. E aí ele explicou lá um monte de coisa. Ele veio falar dessa questão da maturidade muscular. Ele falou assim, os carinha novos, eles competem em outras categorias. E eles vão galgando os degraus até chegar naquela que eu não sei os nomes das categorias. Daqueles caras lá que eles montam, ele falou assim, ali, os caras, você não vai ver. Pode modernizar aí hormônio, todo tipo de recurso, você não vai ver um Mr. Olímpia com menos de 45 anos. Não vai. Ele falou, eu dou todos os meus títulos, todos os meus troféus, toda a minha experiência, tudo que eu sei. Eu desdigo tudo. Se um dia me mostrarem subir no palco um Mr. Olímpia com menos de 45 anos, não vai rolar. E aí ele falou tanta coisa, assim, eu sou fã dele, assim, ele é um cara, assim, extraordinário. E ele falou tanta coisa naquela entrevista, que eu saí dessa entrevista com outra cabeça. E aí eu vim entender, eu falei, não, velho, não é assim, né, Ana? Não é malhar e achar que vai. Não, não é assim, vamos lá, né? E isso, quando as pessoas perguntam assim, em quanto tempo você ficou com esse corpo? Eu falei, velho, eu não sei. Eu sei que eu treino há 7 anos, né? Sempre bem dedicada, nem sempre treinei certo como eu treino hoje, sempre fui bem, mas sempre bem dedicada, dentro das orientações que eu recebia, né? Limitadas e tal, uma coisa de professor de academia, mas até chegar na orientação que eu tenho hoje, que, assim, em um ano, a minha musculatura evoluiu de uma forma que não evoluiu em 6 anos. Forma de treino, maturidade minha também. Não é só dedicação, não é só disciplina, não é só ir para academia todo dia. A mesma coisa é quando você vai cuidar de um intestino, a mesma coisa é quando você descobre que você tem uma endometriose, né? Mas, infelizmente, hoje,
eu ainda vejo, que é um assunto que eu pesquiso muito, estou sempre vendo, se tem um médico ali, a endometriose, eu já vou lá curiar o perfil, já ver se vale a pena seguir e tal. Muitos ainda tratam endometriose dessa forma que eu te falei. Doença ginecológica, causa hormonal, genética. Tem uns que botam genética praticamente como primeira, né, causa. E é isso aí. Aí você vai pesquisar no Google ali, dieta indicada para endometriose. Cara, é uma vergonha, sabe? Ah, manda evitar carne vermelha, manda a pessoa comer grãos integrais e não sei o que. Você olha assim, aí eu fico imaginando quantas mulheres não estão nessa situação, sendo acompanhadas dessa forma, Exatamente. né? E a pessoa está indo pelo caminho certo. E a questão do conformismo. Não, é assim mesmo. A doença é realmente muito dolorosa. Ah, doutor, mas eu tô sentindo dor todo dia. Mas é assim mesmo, faz parte. Vai tomando aí o anti-inflamatório, vai tomando Aceita que dói analgésico. menos, né? É assim mesmo. Aí já tem o outro lado, que como ela não é acolhida, né? Ela começa a ser a chata, né? A reclamona, né? Aquela que não quer transar com o marido porque dói, né? Eu costumo dizer, não sei se meu carequinha tá aí, mas assim, eu sou casada com um anjo, não sou casada com um. Porque assim, todo esse período, as fases mais inflamatórias, as fases de mais dor, os problemas que eu tive ao decorrer. Nossa, e os problemas de fungos que eu tinha, de volta e meia aparecia um trem, um odor diferente. Aí quando eu ia no médico, fazia o exame. Ai, toma ele remédio, tem que ficar 30 dias sem sexo, aí ele tinha que tomar também. Aí quando não era isso, era dor. E tem que ajeitar daqui, ajeitar dali, para não doer, e ficar períodos e períodos e períodos, sabe? Ou sem sexo, ou tendo, sabe, ter cuidado. Não é todo homem, não é toda mulher que é casada com um homem assim. Aí ele é chata, reclama que não gosta de sexo. Mas você vai gostar, gente, de um negócio que tá doendo? Porque dói, é uma dor profunda, muito profunda. Um negócio assim que chega como diz aqui, chega a embaçar, né? Na hora de dar aquela, sabe? E aí, calma, aí tem uma que, sabe? Então, assim, é tanta coisa. Às vezes ela não é acolhida nem pelo médico, nem pela equipe, nem pelo marido, nem pela família. Ela é a chata, ela que está sempre com dor, que está sempre depressiva. A pessoa que está sentindo dor o tempo todo, ela vai andar sorrindo? Não vai, né? Ah, mas é assim mesmo, é porque você tem endometriose. Eu já vi muitas vezes. Ah, eu não emagreço porque eu tenho endometriose. Né? Realmente, eu falo hoje, eu digo assim, eu poderia até ter tido um resultado melhor em menos tempo, se não fosse os desequilíbrios hormonais, as medicações, o próprio Mirena. Ah, porque eu uso de Mirena, cadê a endometriose? Aí eu não emagreço. Não existe isso. Não existe. Excelente. Né? E o que eu acho que é mais legal, a mensagem que fica, assim, é exatamente para as mulheres, né? Para elas realmente perceberem. Não é normal sentir dor, não é normal ter desconforto, não aceita isso e não aceita alguém que diga que você vai ter que lidar com isso porque o problema é seu. Então, vá atrás de orientação, vá atrás de tratamento, de cuidado, para você realmente encontrar uma saída, porque a gente merece viver bem, né? A gente merece viver estilo de vida, Julia. Estilo de vida. A mensagem principal, o maior remédio é o estilo de vida, sabe? Hoje, igual eu falo, se eu soubesse de tudo isso antes, sabe? Essa questão que eu falei, de inflamação sistêmica, de intestino, de alimentação inflamatória, de um estilo de vida inflamatório, estresse, que tudo isso influenciava, se eu soubesse, eu tinha corrido atrás antes. Porque ninguém gosta de sentir dor, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sempre odiei tomar remédio. Eu me tornei muito resistente à dor por não gostar de tomar remédio. Então, quando você me vê botando um comprimido de dor para dor na boca, você pode ter certeza que o bicho está pegando, o negócio tá feio. Não estou aguentando, entendeu? Então, assim, ninguém gosta de uma vida dessa, ninguém merece levar uma vida dessa. Só que eu não sabia. E hoje a gente tem essa informação na tela do celular, né? Então, assim, mas eu não tenho acesso.
Poxa, velho, tem o Teorípides ali no direct, conversa com ele, doutor, eu moro muito longe do senhor. Digamos que não tivesse a pandemia, que não tivesse autorizado telemedicina e tal. Mas se tu conhece alguém para me indicar aqui no meu estado, o senhor pode me dar uma luz, um encaminhamento, eu estou sofrendo, o meu médico só faz me passar remédio, me ajude e tal. Eu vim em algum lugar, eu assisti aquela live que fala que é uma doença inflamatória, mas que se a gente cuidar da parte, o que eu faço? Me dá uma luz, me dá um caminho, me dá uma coisa para eu ler, manda um link aí para mim, sabe? Hoje a gente tem a informação, né? Hoje a gente tem acesso a tudo isso e está em nossas mãos, né? A responsabilidade é nossa, né? De buscar informação, obviamente, porque infelizmente nem todo profissional, né, tá ligado nisso tudo, mas assim, quantas e quantas pessoas eu já cheguei, quando eu vejo a pessoa falar, não sei por que eu tenho endometriose, vem cá, e aí, você trata como? Né? Como é que tá esse tratamento seu aí e tal? Você já pensou isso assim, assim, assim? Você, vou te mandar um material para você ler. Então, assim, muitas vezes a pessoa não lê, não busca, faz atividade física, você tá com sobrepeso, né? Bora buscar melhorar isso aí. Ou seja, Ah, a informação salva a vida, né? A informação sabe, liberta a pessoa e salva a vida. Isso que é mais importante. sabe. Que as pessoas têm que Tem uma buscar menina saber. tem uma menina no grupo que a gente tem que ela falou esses dias assim, não, eu não posso fazer musculação porque eu operei o joelho em abril, presta atenção. Operei o joelho em abril. É um negócio meio cabuloso, assim, do joelho dela. Ela explicou lá o que que é. Ela falou assim, eu operei o joelho em abril, mas meu médico não me ligou. Eu falei assim, mas você não pode treinar porque você está num pós-operatório recente? Ela, não, foi abril. Eu fiz, mas por que que seu médico te proibiu? Não, ele disse que eu estava com mais, tipo assim, mais de 100 quilos, eu acho, alguma coisa assim. Ela falou assim, ele falou que eu só poder fazer musculação quando eu estiver com 90 quilos. Eu falei, mas peraí, será que ele não está confundindo musculação com corrida? Porque o que você não pode é atividade de impacto, e o que você mais precisa é um fortalecimento muscular. Não necessariamente você vai pegar uma barra de 50 quilos, botar nas costas e agachar. Mas você precisa fortalecer essa musculatura, porque senão, quando você chegar nos 90, que você for para academia, você está com a musculatura tão frouxa, sabe que você vai sofrer tanto. Talvez esse problema já esteja muito pior, sabe? Então, assim, se eu fosse você, não é você simplesmente desobedecer seu médico, não. Mas busca uma outra opinião, pelo menos, sabe? Porque, assim, não é que musculação não tenha contraindicação para ninguém. Não é assim, não é isso. Mas, quando eu vejo alguém dizendo assim, eu não posso fazer, eu falo, busca uma segunda opinião, vê realmente, assim, sabe? Todos os médicos de joelho que eu consultei na minha vida me encheram de limitações, me mandaram fazer hidroginástica e tal, cada condromalácia. O médico que operou meu joelho, que hoje eu chamo, que eu falo que é meu médico, embora faz tempo que eu não vou lá, que é especialista e tal, ele virou para mim e falou assim, agora se você quiser, você pode até correr. Você tá doido, eu tenho condromalácia, ele com essa musculatura forte que você tem aí, você pode até correr. Eu falei, Deus que me livre, eu quero ter meu joelho saudável o máximo possível para eu poder fazer musculação até o dia de eu morrer. Quero agachar até o dia de eu morrer. Só isso que eu quero. Ele fez assim, ó, tá liberado. Tipo assim, um mês depois da cirurgia do menisco, ele falou, pode voltar com musculação, o limite agora é seu. Sabe, assim, quando você precisa pegar muito tempo, fez ali o movimento, sentiu desconforto, diminui a amplitude, até e vai ali e tal, é no seu conforto. Beleza? Beleza. Pronto. Ele Ana, falou, não, você não pode deixar de treinar nunca. Com essas articulações do jeito que você tem aí, você não pode nunca, nunca você pode pensar em deixar de fazer musculação. Outra coisa não, você faz se você quiser, mas a musculação você não pode deixar de fazer. Foi o único, Zamir. Eu tenho condromalácia desde os meus 15, 16 anos. Vou fazer 45. Foi o único, em 2018, que me disse: você nunca pode deixar de puxar ferro, você nunca pode deixar de agachar. Ana, Imagina. você tem algum recadinho final para o pessoal, para a gente finalizar, que eu estou com medo da gente perder o que gravou. Igual quase perdemos ontem. Então, assim, primeiro agradecer, né, pela oportunidade, pelo carinho de vocês. Eu fiquei ontem muito feliz com o presente que eu ganhei, né? Com o presente que eu ganhei. E hoje de manhã, quando você, né, quando eu vi a mensagem, assim, eu fiquei muito, muito contente mesmo, porque eu sei que é algo muito especial. E eu sei que vocês entenderam
que tinha alguma coisa na minha vida que precisava, que as pessoas precisavam saber, que as pessoas precisavam tomar conhecimento para, de repente, tomar as rédeas. Então, assim, a mensagem que eu sempre gosto de deixar, todas as vezes que eu faço live, eu sempre gosto de deixar também no Instagram, é se cuide, sabe? Se não tá bom, se tem alguma coisa que está te incomodando, seja uma endometriose, seja sei lá, aquela coisa que você fala sempre, Eurípides, intestino, saúde intestinal não é só ir ao banheiro. Eu sempre tive o intestino fodido e não sabia. Porque para mim sempre foi normal. Um dia tá mais duro, outro dia tá mais mole. Um dia eu vou no banheiro 3 vezes, outro dia eu vou 2. Aí tem dia que eu não vou, ou então eu vou uma vez só. Para mim isso era normal, né? Aquela fezes com consistências, né, diferentes. Eu falo que tirando aquele da escala de Bristol, que eu de cabrito, tirando, eu tenho todas as vezes, na mesma semana, eu passei por todas ali. Isso não é normal. Constipação eu nunca tive prisão de ventre, graças a Deus. Aquela coisa, por exemplo, alteração intestinal na menstruação. Sempre tive, meu intestino sempre ficou frouxo durante o período menstrual. Minha filha tem isso, né? Então, assim, não é normal. Ah, é assim mesmo. Toda mulher, uma coisa é ser comum, outra coisa é ser normal. É muito comum porque acontece muito, mas não é para ser assim. Hoje eu sei disso. E hoje vocês também têm a oportunidade de saber. Então, se tem alguma coisa diferente, alguma coisa está te incomodando, crise disso, crise daquilo, rinite eu sempre chamei de estimação, sabe? Mesmo eu com toda a vida saudável e tal, direto rinite. Eu vivia tendo coisa de rinite. Eu não andava, você não me via sem uma cartela de loratadina, né? Até que eu descobri que rinite podia ter a ver com alimentação, sim. Sendo que é uma coisa que minha família toda praticamente tem, sabe? Aquela coisa da epigenética que eu achava que era genética. E aí eu vim descobrir isso quando eu tirei os derivados do leite, eu praticamente não tenho rinite mais. A coisa mais difícil do mundo. Às vezes eu acordo de manhã, eu dou uns espirrozinhos, passa. Não preciso tomar remédio mais. Então, assim, o conhecimento está aí, gente. Vai atrás. Às vezes a gente fala assim, a gente posta as coisas, a gente está sempre replicando. E as pessoas parecem que estão anestesiadas, ou parece que só absorvem aquilo que lhes convém, e para depois ficar reclamando, né? Ah, meu sonho. Igual eu vi hoje, a mesma pessoa aqui, daqui a pouco está até aí, mas não estou mentindo, a mesma pessoa que me perguntou aquilo lá, Eurípides do braço, fez um comentário num vídeo do Diego de flexão. Meu sonho é fazer esse exercício. Enquanto você ficar só sonhando, nada vai acontecer. Enquanto você ficar sonhando em um dia não sentir mais dor da sua endometriose, ou de uma SOP, ou seja lá qual problema que você tem, nada vai mudar. Enquanto você ficar sonhando em ter um corpo magro, em fazer as pazes, quando eu falo corpo magro, assim, fazer as pazes com o espelho, fazer as pazes com você, enquanto você ficar só sonhando, só imaginando, só admirando, né, o dos outros, nada vai acontecer para você. E isso é para tudo, gente. É para tudo, até para um concurso, para, sei lá, um cargo que você, né, almeja, para tudo na vida. Ou você corre atrás, ou você vai ficar vendo o sucesso dos outros, né? E quando eu falo sucesso, eu estou falando também de saúde, né? Então, assim, depois que eu descobri que praticamente não, tudo na nossa saúde tem a ver com o intestino, meu amigo, eu fiquei praticamente obcecada. Bom, então você foi picada pela mosquinha aí da saúde intestinal que nós somos apaixonados. Se você puder, faça o curso, sabe? Se você puder, faça o curso. Aprenda com esses dois, porque só aquela amostra da semana assim já foi fantástica. Eu fico imaginando o curso que vai ser uma coisa mais fechada, vai ser uma coisa mais exclusiva. Igual vocês falaram, né? Que se surgir alguma situação, vocês vão abordar, né? Surgiu alguma pessoa com algum problema específico, vocês vão atrás, vão falar sobre isso também. Então, assim, isso é uma coisa que não tem preço, né? É uma coisa que o valor que vocês estão cobrando é simbólico, né? Então, assim,
você não tem força para ir sozinho, não consegue, não dá conta ali de ir buscar, de estudar, ou sei lá, de fazer sua parte por conta, aproveita. É domingo, aproveita aí para aprender com essas feras aí e otimizar, né? Como o Diego fala, otimizar cada vez mais a saúde. Ter saúde é bom demais, ninguém merece viver doente, não. E Ana, muito obrigada. eu sou só gratidão. Mais esse recadinho final, né, que a gente nem combinou, você fez espontâneo. Fico muito feliz. É muito importante. Saúde intestinal. Nossa, se eu só, igual eu falo, se eu soubesse disso tudo antes, é uma das frases que eu mais repito para mim mesma hoje. Eu vou lendo as coisas, eu vou tendo acesso ali aos conteúdos, eu falo, meu Deus, se eu soubesse disso tudo antes, como que teria sido diferente? E tá aí, né, agora a oportunidade para as pessoas aproveitarem. Achei muito bacana essa iniciativa de vocês, mesmo, de verdade. Muito obrigado. A gente agora tem uma panceta ali no forno, uma panceta de porco ali, tá cheirando aqui. Então a gente tem que ir lá aproveitar ela. Porra, é sacanagem. Eu podia dormir sem essa, né? Pô, vou dormir com gosto de panceta na boca agora. É sacanagem, agora é sacanagem. Se eu soubesse, eu não tinha feito a propaganda. Ai, Ana, muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Eu vi até que tem uma outra Ana aqui que deixou um comentário pra gente, dizendo que tá com Hashimoto, que não sabe o que fazer, né, perdendo peso, intestino barulhento. Essa Ana Lúcia, que deixou um recado aqui. A gente aprende, vai atrás do conhecimento. Não aceite qualquer coisa. Vá atrás do que você merece. Vá atrás do conhecimento que você merece ter. Vai cuidar do seu intestino, porque outra coisa é essa aí. Eu nunca imaginei na minha vida que Hashimoto tivesse origem no intestino. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que não tem origem no intestino, gente? Pelo amor de Deus. Verdade. Gratidão e carpe diem. Obrigada. Só me resta dizer bom apetite, né? Vou ficar daqui agora babando, imaginando vocês comendo uma panceta, mas tudo bem. Tá certo. Depois você vem para Brasília, você vai comer com a gente. Ah, certeza. Eu quero ir naquele rodízio lá. Tchau, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.